horizontal, mas ele é transversal. Então, o viés da questão aí é o meu ponto de vista, né, dentro dessa... E aí, o meu viés da questão, eu vejo que como a gente pode trabalhar ou impulsionar essa questão da pesquisa é trazer essa dimensão da pesquisa para os programas de formação de professores. E aí, aqui, eu me remeto a um texto meu que está no Inquietações e Mudanças da Arte, que foi lá dos anos 2002, em que eu falava lá que seria salutar que os programas de formação, mesmo justamente de formação inicial, de formação continuada, tivessem a pesquisa como eixo dessa construção aí de formação do arte educador. E aí, quando eu estou falando de pesquisa aqui, não é exatamente pesquisa como fazer com que os alunos pesquisem a arte ou pesquisem formas de ensinar arte. Mas eu estou pensando a pesquisa nesse viés da formação como uma possibilidade de interrogar pressupostos e paradigmas. Né? É uma postura crítica aí desse processo de formação com a intenção de provocar deslocamentos na pessoa que se forma, né? E buscando enfrentar as conflituosas referências culturais. Né? E aí até me remeto aqui à fala do professor Fernando Monte, quando ele fala de buscar se relacionar com os valores, as crenças e as ideias, saber como é que eu conheço, como é que eu tenho as ideias que eu tenho. Né? Então está dentro dessa perspectiva de enfrentar, porque quando a gente vai buscar isso, a gente tem que estar disposto a enfrentar uma região bastante conflituosa, que é essa região das referências e dos valores culturais, porque eles não se situam num único campo, eles vêm de diversas ordens, né? Eles vêm de diversos âmbitos. Né? E aí eu penso que é importante encorajar os educadores a duvidar de suas próprias certezas, e aí que eu estou tomando as ideias do professor Emmanuel Aguirre, e das verdades institucionalizadas e naturalizadas dentro dessa perspectiva. Eu acho que é aí onde talvez eu admire e entre em sintonia com o pensamento do Emmanuel, né? Nessa busca de formar educadores ironistas, como eles chamam. Né? Esses educadores ironistas que são aqueles que vão encorajar os educadores, que vão duvidar de suas próprias certezas e das verdades institucionalizadas e naturalizadas. Ele está tomando esse termo de ironista, ele vai falar melhor do isso, eu não sei se ele vai falar sobre isso hoje, mas está em alguns textos dele do Richard Rohr. E aí, para finalizar, que a Ana já me avisou que o tempo está correndo, eu queria só apontar como exemplo desse contexto que eu abri aqui para vocês, como é que estão onde se situam as minhas questões atualmente, as minhas questões de pesquisa, e aí eu vou apresentar só as questões, não vou falar da minha pesquisa, mas situar um pouco esse questionamento. Né? Eu atualmente venho pesquisando sobre essa questão da mediação cultural e, sobretudo, como ela tem sido vista no âmbito da arte-educação como a tábua de salvação da arte-educação. Né? Então, assim, eu estou questionando isso, porque eu acho que, em um certo momento, nós, arte-educadores, eu faço parte disso também, né? A gente começou a olhar, porque eu faço trabalhos de mediação cultural, eu coordeno alguns trabalhos, já coordenei, né, acompanho em pesquisa de pós-graduação, mas a gente começou a olhar para a instituição cultural como se as práticas educativas ali fossem salvar a arte-educação. E aí eu estou colocando em questão isso, à medida que eu vou buscar entender a complexidade desse campo, como é que os serviços educativos estão dentro dessa instituição, qual é o lugar dele, quais são as relações de poder implícitas, em geral. A própria palavra serviço educativo já tem um sentido muito claro de que esses educativos estão a serviço do museu, a serviço da instituição cultural, ou seja, eles não são autônomos aí na geração de ideias e de propostas, eles estão a
a serviço da curadoria, estão a serviço dos setores de história e tudo mais, né? Ou quando eles se chamam de setor educativo, quando a gente chega na instituição vai procurar onde é aquele que fica lá atrás, a última salinha escondida, né? Então a gente vê aí também essas relações de poder aí intrínseca, né? Porque todo esse movimento hoje é uma questão também que vem me interessando bastante, entender essa bandeira, que é a bandeira da democratização das artes e da cultura, que vem desde a década de 80, impulsionando esse movimento de aproximação do público, de formação do público dos museus, para museus e centros culturais e acesso à cultura de toda a ordem, né? E eu venho buscando entender esse movimento, porque daí tem todo o incentivo de verbas às instituições. Hoje um projeto curatorial no museu, a gente sabe que ele só vai ser aprovado quando ele tiver junto a seu projeto curatorial uma indicação de que tem um projeto educativo, ou seja, isso é inclusive que justifica a liberação de verbas. Essas verbas, o retorno dessas verbas para as instituições é o número de público que é atendido nas instituições, e quem faz esse número de público são os educadores, é o educativo, né? Então eu estou questionando, buscando entender esse contexto, né? E aí, nesse sentido de procurar entender qual o lugar da mediação cultural no contexto brasileiro, eu tenho olhado também para o contexto europeu, norte-americano, procurando situar como é que a coisa está acontecendo aqui no nosso contexto, né? Olhando para lá para poder entender como é que quais são as especificidades do nosso contexto, né? Que são diferentes, que têm características diferenciadas, apesar de acompanhar esse mesmo movimento da democratização, que é um movimento que está inserido dentro do processo de globalização. E aí eu me coloco a questão, será que estamos realmente formando um público fluidor? Eu vejo que os serviços educativos e as ações educativas, elas têm desenvolvido vários programas, vários projetos, mas eu vejo que a gente vem trabalhando em função desse campo da arte, muito mais, como um serviço a esse campo, do que realmente, no meu ponto de vista, um público fluidor precisa ser um público crítico, e um público que se aproprie desses bens culturais. Eu não tenho visto isso, né? Eu acho que precisa de pesquisas reais para que eu possa afirmar isso, mas essa é uma pergunta que eu venho me fazendo, eu venho procurando mapear, mas é a pergunta que está movendo a minha pesquisa atualmente, né? Eu acho que eu estou observando que esse público não está se apropriando. Eu acho que os educadores estão indo para o museu, as escolas estão indo para o museu para confirmar que aquilo não lhe pertence, que aquilo são valores e bens que representam a elite, né? Ao contrário de perceber que aquilo é um conhecimento que pode se integrar na sua vida, né? E vem me interessando bastante pelo discurso do mediador, como é que esse discurso se dá, como é que ele chega no público, né? Porque eu entendo que a mediação cultural é um espaço, pode ser, né? Mas bem, do meu ponto de vista, deveria ser um espaço de enfrentamento das concepções de arte, de cultura e de educação, né? Então, para que ela seja esse espaço de enfrentamento, ela precisa enfrentar essas questões, que são as questões que atravessam esse campo, né? E aí, para poder chegar, talvez, aonde é a minha ação propriamente dita, a minha prática, como a Tereza está falando, que é a formação de mediador cultural. Então, eu acho que isso tudo vai me levar a ter mais clareza do que é necessário para uma formação desse sujeito, educador e mediador, aí, seja no âmbito da instituição cultural ou no âmbito da instituição social. Então, foram várias perguntas aqui, que eu acho que são as perguntas que orientam a minha pesquisa, né? E eu espero ter citado perguntas em vocês e que a gente possa depois estabelecer aqui um debate. E aí, muito obrigada.